Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus a todos. Hoje é quarta-feira. Hoje, se nós estivéssemos vivendo uma normalidade no nosso país, a gente estaria, todos nós reunidos aqui na PIB, aqui nesse endereço na José de Alencar. A gente estaria louvando juntos, cantando juntos, a gente poderia estar nos abraçando, nos cumprimentando, mas principalmente colocando o nosso coração, os nossos pedidos diante de Deus, o Pai. Ainda não é possível, porque você já foi informado que pelo menos até o dia 10 de maio nós continuamos com o decreto de que esteja tudo fechado, né? Então, mas nada disso impede a nossa adoração, isso não impede a Igreja de Jesus de continuar sendo igreja. Mesmo sendo assim por uma transmissão, nós sabemos que do outro lado tem pessoas que nos acompanham, tem gente que ora, tem gente que tem pedido no coração, e nós queremos abençoar nessa noite a tua casa, a tua vida, com aquilo que nós vamos fazer aqui. Então eu convido você para a oração. Deus nosso Pai, nós invocamos o teu nome, Senhor, e que o teu nome seja invocado em cada casa, em cada residência, porque nesse tempo de pandemia a nossa casa é a nossa igreja. Por isso, abençoe as famílias que hoje se reúnem em volta do Teu nome. E quando nós estamos reunidos, Senhor, em volta do Teu nome, que a Tua bondade, que a Tua graça, que a Tua misericórdia esteja disponível para cada um dos Teus filhos. Que pedidos sejam respondidos, que orações, ó Deus, suba até os Teus ouvidos e que a Tua mão bondosa estendida sobre a vida daquele que fez o pedido possa levar junto com ela, Senhor, as tuas bênçãos, a tua graça e a tua misericórdia. Manifesta a tua bondade na vida do teu povo nesse tempo. Aceita o culto que nós viemos te prestar, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Queria ler com os irmãos hoje à noite o Salmo de número 1. Não sei se você pegou uma Bíblia, se você ligou a sua Bíblia, mas eu gostaria de ler junto com os irmãos nessa noite o Salmo de número 1, e eu vou fazer essa leitura na NVI, a Nova Versão Internacional. E eu peço que você me acompanhe na leitura da Bíblia Sagrada, que diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Os ímpios são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O caminho dos ímpios, ele não leva a lugar nenhum. É uma boa ideia de tradução para esse último versículo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós vamos cantar, eu queria convidar você que também estivesse cantando conosco nessa noite. Está conosco hoje o Emerson, Paulo e Felipe. Muito obrigado aos irmãos que têm se dedicado à obra do Senhor. E nós vamos cantar. Cantemos todos nós. Nesse momento que as dúvidas pairam sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas, é tão bom nós termos alguém em quem nós podemos confiar. E o nome dele é Jesus. Nele realmente a gente pode confiar, somente nele. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar.
Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. E essa fé que nós temos nos leva a acreditar naquele momento, que assim como o profeta um dia viu o Senhor assentado no trono e os anjos em sua volta cantando Santo, 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 assim nós aguardamos esse dia. Enquanto isso nós cantamos aqui, nós vemos o Senhor alto e sublime reinando sobre o trono dos céus. Vejo o Senhor alto e sublime reinando no trono do meu ser. Vejo o Senhor alto e sublime reinando no trono do meu ser. E Ele é santo, e Ele é santo, e Ele é santo, reinando no trono do meu ser. Tu és Senhor, alto e sublime, reinando no trono do meu ser. Tu és Senhor, alto e sublime, reinando no trono do meu ser. E tu és santo, e tu és santo, e tu és santo, reinando no trono do meu ser. Tu és santo,
graça de Jesus. E é isso que essa canção diz. A tua graça liberta, transforma, conduz a nossa vida. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Você viu aí a conta da igreja e nós sabemos que mesmo num tempo assim difícil que nós estamos vivendo, que Deus tem cuidado de nós, tem cuidado do seu povo e vai continuar cuidando de você, cuidando da sua família
E se tem uma coisa que você pode fazer nesse tempo é cuidar daqueles que são seus, daqueles que estão aos teus cuidados, e cada dia honrar a Deus exatamente com isso, com cuidado sobre aqueles que Deus colocou diante de você e colocou também para que você pudesse ser responsáveis por eles. Mas se você tiver alguma dificuldade com a conta digital da igreja, você procura o Zé Renato, nosso tesoureiro, para a gente resolver essa questão. Hoje à noite eu queria ler com os irmãos a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Eu vou ler apenas os 5 primeiros versículos e depois vou me dedicar a pensar, a meditar com os irmãos nessa noite apenas o verso de número 1. E o versículo de número 1 de Gálatas, capítulo 6, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com alguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Que Deus abençoe a sua palavra. Nós vamos orar mais uma vez e pedir a Deus, o Pai, que essa palavra que foi lida e que será explicada, que também ela possa ser aplicada no nosso coração pelo Espírito de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, é a Tua palavra que se abriu diante de nós. E da mesma forma que essa palavra se abriu diante de nós, que ela também se abra no nosso entendimento e no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a ser aqueles que praticam a Tua palavra. Longe de nós sermos apenas bons ouvintes da Tua palavra. E essa é a minha oração e o meu pedido, pelo nome de Jesus. Amém e amém. Ano de 2020 realmente será para nós, o povo de Deus, um ano de recomeço, em especial será um ano de recomeço para cada um de nós que somos aqui da Primeira Igreja Batista em Franca. Eu estava pensando essa semana quais serão os meus projetos quando essa pandemia acabar, o que eu gostaria de fazer. Eu alistei pelo menos umas 3 coisas que eu gostaria muito de fazer. E enquanto a pandemia não passa, eu vou estar mexendo com você assim. Quem sabe você não possa compartilhar conosco no WhatsApp da igreja aquilo que você gostaria de fazer quando a pandemia passasse. Pense assim, depois que a pandemia passar, tem 3 coisas que eu gostaria de fazer. Depois da tempestade, quais são as coisas que você gostaria de fazer? Por que você não compartilha conosco? Passa o WhatsApp para a Camila, para o Israel, falando o que você gostaria de fazer depois que essa pandemia passasse. E como igreja, como liturgia, nós já sabemos o que nós vamos estar passando, o que nós vamos viver quando essa pandemia passar. A gente vai ter que tomar algumas decisões, a gente vai ter uma agenda positiva para retomar nossa vida espiritual, nossa vida eclesiástica. Bom, uma coisa a gente deveria ter aprendido com a vida, Quase tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer na vida, principalmente pensando no ano do recomeço da igreja, a gente começa a fazer bem feito. Você já percebeu que tudo aquilo que a gente pretende de projeto, começar a fazer, a gente começa a fazer assim muito bem feito. Na verdade, tudo aquilo que nós estamos envolvidos em fazer, a gente começa assim fazendo bem. O nosso problema não é começar a fazer bem, o nosso problema sempre foi a sequência, a manutenção, o nosso problema foi a perseverança nos projetos. A gente sempre teve problema de levar até o fim, com dignidade, com perseverança, assim, aquilo que nós dispusemos a fazer, principalmente aquilo que sempre foi importante no nosso ver, no nosso caminhar durante a nossa vida espiritual. E aí a gente tem que reconhecer que na nossa vida muita coisa começou bem. A gente sabe disso. Tem um monte de coisa que começou bem na nossa vida e terminou mal. E tem um monte de coisa que nós começamos bem, sempre. Por exemplo, casamentos a gente sempre começa muito bem. Você já percebeu o tanto que a gente começa bem?
Na verdade, o casal tem que ser muito ruim para começar mal, porque eles têm tudo para começar bem. A gente tem tudo para começar bem na vida conjugal. Eu fico pensando assim, que os motivos são vários para a gente começar bem. As pessoas que estão indo para o casamento geralmente são pessoas novas, entusiasmadas pelo projeto de vida futuro, é gente assim motivada, com um monte de esperança, expectativa, tem festa planejada, tem data comemorativa, né? E assim tanto é que evoluímos bastante. Por exemplo, hoje é difícil ver uma pessoa casar e dizendo que vai passar a lua de mel em Caldas Novas ou em Poços de Caldas. As pessoas hoje começam tão bem, que elas estão indo para Punta Cana, elas estão indo para Dubai, elas estão indo para Cancún. Mas é notório também que cada vez mais aquilo que começou bem termina cada vez pior. E boa parte dos casamentos terminam nos 5 primeiros anos de união conjugal. E os motivos são vários. Finanças, a entrada de uma terceira pessoa na relação, uma relação que se desgasta em 5 anos e de repente alguém diz que não tem mais amor pelo outro. E é muito interessante porque a nossa área da espiritualidade, a nossa vida de fé, a nossa vida andando com Deus, parece que também não é muito diferente disso aí. A Bíblia Sagrada, por exemplo, registra um monte de gente que começou muito bem andando com Deus. Um exemplo clássico disso, por exemplo, é Salomão, que começa assim e começa muito bem. Diante da morte do seu pai, Davi, ele tem uma visita de Deus e Deus pergunta para ele aquilo que muitos de nós gostaríamos de ouvir. Deus pergunta para ele: Salomão, o que você quer que eu te faça? Você pode pedir qualquer coisa, você pode pedir o que você quiser. E nós sabemos que o Salomão pede sabedoria. Salomão vai dizer: Deus, eu sou muito pequeno, o teu povo é tão grande e eu preciso de sabedoria para cuidar desse povo. Começou excelente, mas terminou mal. Salomão termina muito mal. Salomão fez um estrago em Israel que se tornou irreversível ao ponto do reino ser dividido. A Bíblia tem vários personagens. Sansão, por exemplo, é um desses homens que começou muito bem. Um homem separado por Deus desde quando nasceu, mas que fez escolhas estúpidas, que tomou decisões erradas e acabou muito mal. Judas, o Iscariotes, também começou muito bem. Era discípulo de Jesus. E até hoje eu tenho um dilema dentro do meu coração a respeito de Judas. Como pode um homem que ouviu o que ele ouviu, que viu aquilo que ele viu e terminar do jeito que terminou? Como pode? Tendo uma função importante no colegiado apostólico de ser o homem da bolsa, aquele que é o tesoureiro. O Judas viu Jesus ressuscitar pessoas, o Judas viu Jesus curar pessoas, o Judas viu Jesus fazer milagre, andando sobre as águas. Como pode um homem que viu tudo aquilo que ele viu, que ouviu tudo aquilo que ouviu dos próprios lábios de Jesus terminar do jeito que terminou? Ele termina se enforcando. Começou bem, terminou mal. E essa é a dinâmica da carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja que estava na Galácia. Paulo, ele é muito crítico daqueles irmãos que estão na Galácia. Ele termina perguntando: vocês que começaram tão bem, por que estão assim tão mal agora? Vocês que começaram pela fé na pessoa de Jesus, como é que pode agora terminar vivendo na carne? Vocês que começaram assim, na graça de Deus, desfrutando da graça de Deus, como é que vocês podem terminar querendo cumprir a lei? E chega ao ponto de dizer: ó insensatos Gálatas. E faz uma pergunta: quem enfeitiçou vocês? Quem foi que jogou a feitiçaria em cima de vocês? E o apóstolo Paulo fala uma coisa que dói no coração dele. Ele diz assim: eu temo ter trabalhado em vão no meio de vocês, porque vocês começaram tão bem e vão terminar mal.
Essa é uma pergunta que o apóstolo Paulo faz para aquele povo na carta aos Gálatas, mas que também é uma pergunta que possivelmente o Paulo faria para mim, faria para você e faria para o povo de Deus nos dias de hoje. Porque a gente também começou bem. Houve um tempo que nós éramos entusiasmados, apaixonados pela pessoa de Cristo. Teve um dia que Jesus tocou no nosso coração, que o Espírito Santo de Deus nos convenceu do nosso pecado, nos convenceu da nossa vida errante. Ele nos fez olhar para a cruz do Calvário e perceber o amor de Deus derramado, demonstrado, visível lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo está naquela cruz dizendo assim: Pai, está consumado, terminei. A gente viu o amor de Deus lá, a gente se rendeu a esse amor, a gente se converteu. Foi um dia que a nossa história foi mudada, que Deus novamente começou a reescrever a nossa história. Mas o tempo vai passando. E a gente foi cercado de perigo, de ameaças, que nós permitimos que se instalasse dentro de cada um de nós. E até hoje estamos permitindo que essas ameaças nos afaste daquilo que Deus tem para nós, do propósito que Deus tem para a nossa vida, nos redimindo. A gente tem sucumbido também à lei? A gente para de andar pela graça e quer viver a lei? A gente que começa pela fé, agora está preocupado com um monte de coisa que não tem a ver com Deus? E Deus tem tanta coisa para nós. Tem tanta coisa que Deus ainda quer realizar na minha vida e na sua vida. Por isso que a minha fala de hoje, a palavra que eu gostaria de dar aos irmãos hoje, é mais ou menos assim: você que começou bem, você pode terminar melhor ainda. Você que começou bem, você pode terminar melhor ainda. E por quê, pastor? Porque o vinho novo sempre é melhor. O vinho de novo sempre será mais interessante. A gente vai ter uma oportunidade de recomeçar como igreja. Assim como você tem oportunidade todo dia de começar como família. O ano de 2020 ele é um ano de recomeço e a gente sabe que o melhor de Deus ainda virá para cada um de nós. Mas enquanto esse melhor de Deus não chega para cada um de nós, nós precisamos resistir a algumas tentações que nos cercam, que querem nos afastar desse vinho novo que Deus tem para cada um de nós. E nós temos um grande problema, que milita, que nos ameaça a nos afastar daquilo que o Senhor separou e preparou para cada um do seu povo. O tempo, por exemplo, não é nosso aliado. O tempo é um problema que nós temos. Porque o tempo, conforme vai passando, a gente vai ficando mais displicente. O tempo vai passando e a gente parece que vai esfriando na fé. O tempo vai passando e me parece que a gente vai ficando cansado. Cansado de liturgia de igreja, cansado da oração, cansado da vida com Deus. Cansado, de repente, até de ser cristão. Quer ver uma coisa que deixa isso muito claro? É que o tempo, além de deixar a gente displicente, ele também atenta contra a nossa memória. A gente vai esquecendo, por exemplo, das coisas que Deus fez. Tem um monte de coisa importante que Deus fez na minha vida e fez na sua vida. Tem um monte de gente que Deus usou para me abençoar e para te abençoar. Mas a gente vai esquecendo o que Deus fez, vai esquecendo pessoas que foram instrumento de Deus na nossa vida. A gente vai esquecendo quantos milagres Deus já não fez por nós. O tempo faz isso. Ele atenta contra a nossa memória. O apóstolo Paulo, ele tem vários conselhos para a igreja da Galácia, que serviria para cada um de nós aqui hoje. Tem muitos conselhos. Conselhos para a família, ele dá conselhos a respeito de como é que nós temos que viver um com o outro. A carta aos Gálatas é uma carta de cuidados. E tem vários cuidados aqui. Cuidado com a tua vida espiritual, cuidado no trato com o irmão, cuidado, por exemplo, como é que você trata a tua família. O apóstolo Paulo vai dizer da necessidade que nós temos de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Há vários conselhos do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, porque é uma carta de cuidado. Mas hoje à noite eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um cuidado especial, para um conselho nesse texto que nós lemos. E esse texto aí,
esse versículo, na verdade, que está aqui, o versículo de número 1, é um conselho do apóstolo Paulo que nos ajuda, nós que começamos bem, a terminar melhor ainda, se a gente atentar para aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo de número 1. E qual é o conselho do apóstolo Paulo no versículo de número 1? Paulo vai dizer: cuide de si mesmo enquanto você esteja cuidando dos outros. Cuide de você enquanto você cuida de outros. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, irmão. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Essa é uma orientação fundamental para esse tempo. Jesus também já falou a respeito disso, que nós deveríamos cuidar um pouco mais de nós mesmos para poder cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Jesus, no Sermão do Monte, ele disse assim: olha, você que está vendo aí um cisco no olho do teu irmão, tire a trave que está no seu. Cuida daquilo que você tem no teu olho primeiro. Cuide de si primeiro, para depois cuidar do outro. Então, é preciso a gente cuidar de nós mesmos. Por quê? Porque quando nós ficamos cuidando apenas dos outros, a gente esquece uma coisa que é fundamental para a nossa vida, que a obra mais importante que Deus está fazendo não é por nosso intermédio, através de nós, que a obra mais importante que Deus está fazendo não é no outro, que a obra mais importante que o Senhor está fazendo é em nós mesmos. Eu sou o primeiro alvo da obra de Deus, do cuidado de Deus. É a mim que o Senhor quer transformar. É meu caráter que Ele está trabalhando para ser igual ao caráter de Jesus Cristo. Então é necessário a gente poder cuidar da gente mesmo para poder cuidar dos outros. Um exemplo disso é assim: eu nunca voei, eu nunca entrei num avião, mas eu sei que toda a conversa que tem do piloto, do comandante da aeronave com a sua tripulação tem a ver com uma coisa: para aquele troço não cair. Tudo aquilo que o capitão, que o comandante de uma aeronave tem, de conversa, de orientação com a sua tripulação, é para aquele avião, para que ele não possa cair. Eu nunca voei, mas eu sei que é assim. E quando uma aeromoça se dirige aos passageiros daquele voo, também as orientações que ela dá é: isso aqui pode cair. Já tive uma conversa com o nosso comandante e ele falou que esse troço pode cair. Agora eu vou dar algumas orientações para vocês, porque esse negócio aqui pode cair. E de várias orientações que uma aeromoça dá para a tripulação de um voo é: se houver uma despressurização na aeronave, máscaras de oxigênio vão cair. Cuide de você primeiro. Coloque em você primeiro a máscara de oxigênio. E somente depois de cuidar de você primeiro, você pode ajudar a pessoa que está do teu lado. Por quê? Porque primeiro você precisa estar respirando bem para poder ajudar os outros a respirar. Eu gostaria que você pudesse compreender muito isso. Eu sei que você está querendo ajudar um punhado de gente. Eu sei que tem um monte de gente que precisa, inclusive, dos teus cuidados. Mas você precisa respirar bem. Você só pode cuidar dos outros quando está respirando bem. E tem um monte de gente querendo ajudar os outros e não está conseguindo respirar. Então, é necessário a gente poder estar respirando bem para poder ajudar os outros também a respirar. Esse é o conselho que o apóstolo Paulo está dando no versículo de número 1 da carta aos Gálatas, no capítulo de número 6. É isso que o apóstolo Paulo quer ensinar para a gente. A respeito da nossa vida espiritual, através dessa respiração que nós temos com o Espírito Santo de Deus. Você quer ser uma bênção para as outras pessoas, você quer abençoar as pessoas, você precisa cuidar da tua vida espiritual. Você está preocupado com a espiritualidade dos outros, mas antes de cuidar da espiritualidade dos outros, você precisa cuidar da sua própria espiritualidade. Você está querendo ajudar o teu irmão, você quer ajudar o teu amigo, o teu companheiro, o teu vizinho, a tua família, você quer ser uma bênção para a tua igreja, você precisa respirar bem, você precisa estar bem espiritualmente falando. Você precisa estar bem, respirando bem.
Não é exortar o outro por causa do pecado do outro. Não é tentar corrigir o outro do seu pecado. Dizer para ele que a vida que ele está levando é uma vida que está levando ele para a cova. Mas enquanto a gente aconselha as pessoas, enquanto nós exortamos, enquanto nós corrigimos, a gente corre um risco muito grande de deixar aquela porta que nós estamos corrigindo aberta na nossa própria vida. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Você está exortando aí uma pessoa a respeito do pecado dela, cuidado. Se você não estiver respirando bem, essa porta que você está querendo fechar na vida do outro, ela vai ficar aberta, é na tua vida. Então você chega lá e fala para o outro, olha, você tem que pagar suas contas, você tem que ter caráter, você tem que cuidar da sua família, você precisa ser prudente, etc, etc e tal. Mas o apóstolo Paulo diz assim, cuidado. Porque enquanto você fala isso para o outro, essa porta pode estar ficando aberta na sua vida. Muito cuidado. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele gostaria muito de ter pregado a muitos, que ele mesmo não seja reprovado, desaprovado naquilo que pregou, naquilo que ensinou. Por quê? Porque a gente pode deixar aquela porta aberta para a gente mesmo. Com o passar do tempo, nós, os crentes, os discípulos de Jesus, a gente cuida de muita coisa para Deus. Nós estamos hoje aqui à noite cantando, louvando, lendo a Bíblia, eu pregando, a outra filmando, Israel lá no som. A gente está aqui fazendo um monte de coisa para Deus. Mas a gente pode estar esquecendo de cuidar da nossa vida, da nossa respiração, da nossa espiritualidade. E o apóstolo Paulo, no versículo de número 1, ele está dizendo, acessore sim o teu irmão. Ajude o seu irmão com mansidão. Ajude ele no seu pecado, na sua dificuldade, na sua fraqueza. Mas tome muito cuidado para não pecar também no pecado que você está exortando ele. E por quê? Bom, porque no geral, ou em geral, se a gente for pensar bem assim, o pecado na vida do outro que me deixa indignado é o pecado que tem a ver com as minhas tentações mais íntimas. Eu vou repetir. O pecado na vida do outro que faz eu querer o sangue dele, que me deixa indignado, em geral, faz parte das minhas tentações, aquele pecado e tentações mais íntimas. Então esse versículo 1 de Gálatas capítulo 6 é um versículo que nos convida para o autoconhecimento. É um convite do apóstolo Paulo, assim, dizendo, olha, você precisa conhecer as suas tentações, as suas vulnerabilidades, você precisa conhecer aonde você pode cair, aonde você pode deixar uma porta aberta. Então, o apóstolo Paulo me leva a algumas divagações. Por exemplo, você quer saber como é que está a tua vida espiritual assim de verdade? Quer ou não quer? De verdade. Você quer saber como é que anda a tua vida espiritual? Não, eu quero saber, pastor, como é que anda a minha espiritualidade. Muito bem, vou te dar uma dica. Perceba como o pecado do outro tem afetado você. Tenta perceber como que o pecado do outro tem afetado você mesmo. Por quê? Porque na medida que o pecado do outro me afeta, e me afeta de forma desproporcional, significa que dentro de mim mesmo, lá no meu íntimo, tem um vulcão querendo entrar em erupção. Há 20 anos eu pastoreio a Igreja de Jesus. E todo o meu tempo na vida pastoral, eu percebi que as pessoas mais sedentas de sangue, aquelas que mais querem que a lei seja aplicada, que a justiça seja feita, porque o outro pecou, são aquelas pessoas que tinham mais pecados escondidos. A minha experiência com a Igreja de Jesus é que aquelas pessoas que querem justiça, que querem punição, que querem ver o pecado do outro
são as pessoas que mais tinham pecados escondidos. Há 20 anos eu vejo isso. E por que é assim? Porque a pessoa que está de bem com Deus, a pessoa que não deve nada a Deus, que está em paz com a sua consciência, tem misericórdia do pecador. O que tem misericórdia do pecador é aquele que não tem nenhuma dívida. É aquele que está tranquilo com a sua consciência. Sou casado com a minha esposa, com a Cláudia, há mais de 30 anos. E graças a Deus, a nossa vida é uma bênção. E quando surge alguém que está em adultério, isso não me irrita, isso não me faz querer aplicar a lei, não me faz querer beber o sangue de ninguém. Como pastor, me entristece muito. Como homem, às vezes eu choro por causa disso. Mas, na verdade, quando eu vejo isso, o meu coração se enche de misericórdia. Por quê? Porque viver bem é tão bom. Ter uma família bonita é tão bom. E sabe o que eu penso às vezes, irmãos, assim de verdade? Às vezes eu penso que tem algumas pessoas que têm inveja. Elas querem que a lei seja aplicada, porque me parece que elas têm inveja do adultério do outro. Eu já ouvi mais de uma vez, pastor, o senhor tem que punir, pastor, o senhor tem que tirar sangue, a lei tem que ser aplicada, porque se a gente não punir, outras pessoas vão querer fazer as mesmas coisas. Que outras pessoas, cara pálida? Você está falando de quem? Como assim outras pessoas? Você está falando de quem, afinal de contas? Que tem que punir, porque senão outras pessoas vão querer fazer. Me dá a impressão que quando assim alguém cai, que o outro que não caiu está com inveja. Inveja. O que essa pessoa está dizendo para mim, sabe o que é? Eu não adultério, eu não peco, eu não roubo, eu não aceito propina, porque eu tenho medo da punição, eu tenho medo de ser descoberto. E quando uma outra pessoa é pega lá em flagrante, porque pecou, cometeu um pecado assim, a gente tem que punir, pastor. E de forma exemplar, para servir para todo mundo. E sabe por quê? Porque esse camarada que está pedindo sangue, a punição, ele quer convencer e se convencer que precisa continuar vivendo assim. Eu não faço porque eu tenho medo de ser descoberto. Eu não faço porque eu tenho medo das pessoas ficarem sabendo o que eu tenho escondido no coração. Tem medo da punição. O que deveria nos convencer a ter uma vida reta, uma vida justa e santa diante de Deus, é o amor que nós temos ao Senhor. Não medo de punição, medo de ser descoberto. A gente deveria querer ter uma vida assim, se entristecer com o pecado do outro, por constrangimento, pelo tanto que Deus nos ama, tanto que nos perdoou. Mas acredite, todo pecado que nos irrita demais é porque ele está tocando numa área sensível da nossa vida. Está tocando numa das tentações que nós guardamos lá no fundo do coração. Lembra da mulher adúltera? Que foi pega em adultério? Uns homens trouxeram aquela mulher para Jesus e disse: Jesus, a lei diz que essa mulher tem que ser apedrejada, nós temos que cumprir a lei. E Jesus fala, muito bem, a lei de Moisés fala tudo isso. Agora aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra. E Jesus fala isso e diz que começa a escrever no chão. E aí eu fico imaginando, né, as brincadeiras que a gente faz no meio teológico, né? Uns dizem assim, que Jesus começou a colocar assim, Filipe, seu pecado é esse e esse. Filipe viu Jesus escrevendo e vazou. Rebeca, o seu pecado é esse e esse e esse. O Tacídio, o seu pecado é esse. E Jesus vai lá escrevendo. E aí o Filipe vai embora, a Rebeca vai embora, o irmão Tacídio vai embora, o pastor vai embora, a Camila vai embora, vai todo mundo embora. Aí chega uma hora que Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, cadê aqueles que queriam te apedrejar? Foram embora, Senhor, eles não te condenaram? Não me condenaram, porque não me atiraram nenhuma pedra. E Jesus diz também: mulher, eu também não te condeno.
Jesus era o único que tinha condição moral. Porque a pessoa, para querer a punição do outro, ela tem que ter condição moral. Jesus era o único ali que tinha condição de moral de julgar aquela mulher. Mas ele diz, vai em paz, minha filha, não peque mais. Por quê? Porque eu não tenho prazer na destruição de ninguém. Eu não vim para julgar vocês, eu vim para salvar vocês. O prazer que existe na casa do meu pai, o prazer que existe lá no céu, é a restauração do pecador. A gente faz uma festa lá no céu. E não importa quantas vezes esse pecador caiu, eu sempre vou estar lá para estender a mão para ele, se ele quiser se levantar. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quando a Bíblia Sagrada fala isso, está dizendo que Deus não desiste do pecador. Deus não desiste do caído. Deus não joga uma pá de terra naquele que caiu no buraco. O Senhor estende a mão para tirar ele de lá. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor são novas todas as manhãs. Ele é misericordioso. E a sua misericórdia dura para todo sempre. Jesus nunca desistiu de mim, nunca vai desistir de você. Nunca. E olha que não faltou oportunidade e razão para o Senhor desistir de mim e desistir de você que está aí do outro lado. O que a gente deu de razão para ele desistir de nós, mas ele nunca desistiu. É claro que Jesus quer que a gente esteja andando em santidade. É óbvio que o Senhor quer que nós tenhamos um padrão moral que agrade, que honre a pessoa dele. Agora a gente precisa lembrar de algumas coisas. Ter uma vida pura, uma vida santa, uma moral elevada, não é um favor que nós fazemos a Deus. Não é nem um favor para a Trindade, não é nem um favor para o céu. Santidade é um favor que Jesus faz a nós. Faz a mim e faz a você. O maior beneficiado da nossa santidade não é Deus. Somos nós, irmãos. Somos nós. Deus não ganha nada com a minha santidade. Nada. Se eu peco, Ele continua sendo Deus. Se eu tenho uma vida reta, Ele continua sendo Deus. O Senhor não muda. Se eu vivo em santidade, eu não vivo em santidade. Os beneficiados somos nós. Por isso que o texto que nós lemos hoje, na abertura do culto, Salmo de número 1, quando vem diz assim, bem-aventurado é o homem, o varão que não anda no conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos pecadores, não se detém junto com os escarnecedores. Ele é o homem, ele é bem-aventurado. Bem-aventurado é você que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Nós somos os beneficiados. Somos nós que ganhamos com uma vida reta, não é Deus. Cuide-se de si mesmo enquanto você cuida dos outros. Nós vivemos, sim, um tempo muito difícil para a igreja. Muito difícil. Onde nós temos que cuidar das pessoas que estão à nossa volta. E nós temos vários inimigos que nos impedem de cuidar de forma coerente e honrosa com a fé cristã daqueles que estão à nossa volta. E um dos inimigos que nós temos somos nós mesmos, pela nossa incoerência, porque nós somos problemáticos. Mas cuide de você enquanto cuida dos outros. Quando a gente estava aqui na igreja montando cesta básica, que a gente percebe o tanto que a nossa despensa é abençoada por Deus. É cuidando de outros que a gente vê isso. É quando a gente vai no hospital visitar um enfermo que nós percebemos o tanto que a nossa vida é boa. Porque o Senhor tem nos sustentado com saúde. Na medida que nós nos dispomos a cuidar dos outros, irmãos, a gente vai vendo o tanto que Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. Então, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Mas muito cuidado para vocês não caírem nesse mesmo pecado. Cuidado, enquanto você aconselha o outro, que você também não caia naquilo que está aconselhando. Nós vamos cantar um último cântico nessa noite. E quem sabe mesmo assim à distância, você ir na sua casa, nesse ambiente que muitas vezes a gente não faz dele um momento de culto.
que parece que não tem um clima de culto, mas você pode entrar no teu quarto, fechar a sua porta e se derramar diante de Deus. Você pode dizer assim: Deus, tem um monte de coisa que me deixa indignado no outro, e eu confesso do fundo do meu coração que eu sou sensível, é uma tentação isso na vida do outro para mim mesmo. Você precisa se conhecer para cuidar melhor de você mesmo. Você precisa respirar bem para poder cuidar dos outros. Vamos cantar? Eis-me aqui. Diante de ti, eu abro meu coração. Cantemos, todos nós. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Bem, estamos encerrando, mas eu gostaria de encorajar você a se reunir num pequeno grupo para dar a Deus o que é de Deus, que é o culto. Não tem nenhum mandamento, digo eu e não o Senhor. Se você não quer, não tem problema, ninguém vai te condenar e eu também não. Mas que tempo precioso que eu tenho passado nesses dias quando participei de cultos nos lares. Não muita gente, 10 pessoas, mas que extraordinário poder cantar com meus irmãos, repartir a palavra e orar com eles. E eu encorajo você a se reunir sim num pequeno grupo. E em breve, muito em breve,
Eu estou pedindo a Deus, se der certo, no próximo domingo, a gente começar também a ter escola bíblica nas nossas casas. Eu penso e tenho pensado que extraordinário seria se os nossos adolescentes se reunissem para EBD numa casa. Se os jovens pudessem se reunir em 2 casas para poder participar da escola bíblica. Não é porque o nosso prédio está fechado que a gente não pode ter uma EBD. Se a tua casa é uma igreja, aí pode ter escola bíblica. Eu incentivo você a dizer, eu quero que na minha casa haja uma EBD. E eu vou convidar algumas pessoas para a gente estudar a revista, eu quero chamar alguém para ser o nosso professor, e nós vamos continuar fazendo aquilo que nós sempre fizemos como povo de Deus. Nós cultuamos o nosso Deus e nos dedicamos a entender a sua palavra. Nos submetemos ao ensino da sua palavra. A partir do domingo agora eu tenho certeza, eu vou estar na casa de alguém participando de um EBD. Estou desafiando você a fazer a mesma coisa. Estou desafiando você. Mas se você prefere se resguardar, faça isso mesmo. Você está naquela zona de risco e entende que pode ser um perigo para você, realmente, você se resguarde. Só que é assim, também não vá no supermercado, por favor. Você também não pode ir na padaria. Você não pode ir no banco, você não pode ir na lotérica. Não é possível que você vai se resguardar só na hora de estudar a palavra. Você tem que ser íntegro. Se for para se resguardar, se resguarde por inteiro. Por favor. A gente tem que ser coerente com a nossa fé, com a nossa postura. Nós somos cristãos. Mas eu encorajo você a fazer da tua igreja, na sua igreja, que é a sua casa, uma escola bíblica dominical. Convide uns amigos. Estudem a Bíblia. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui na tua igreja. Obrigado pela tua palavra que veio a nós. Que nós possamos compreender a importância que nós temos de respirar bem, de estar bem espiritualmente, porque estamos cuidando da nossa espiritualidade. É um desafio que nos faz a tua palavra, a cuidar de nós mesmos, para que tenhamos condições de cuidar de outros. Um cego não pode dirigir, guiar um outro cego, Senhor. Aquele que guia outros precisa ver. E que haja no meio do teu povo gente que vê. Que haja no meio do teu povo pessoas que enxergam. Porque a luz de Cristo habita nelas. Muito obrigado por tudo que nos deu. Que as orações sejam respondidas. Que os enfermos sejam alvo da tua graça e da tua bondade. E que o nosso país, Senhor, seja alvo da tua misericórdia. Porque a gente não tem um problema de saúde pública, nós temos um problema de política, Senhor. Que a saúde vai bem. Por isso que no nome de Jesus eu oro e peço isso. Amém e amém. Eu venho me derramar. Vamos terminar cantando? Muito obrigado a todos. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é sonoro,